Buenas, então continuando a nossa série aqui, né, que é onde a gente está falando sobre as novas plotagens, né, as plotagens numéricas e a função plot-n, tá? No vídeo anterior eu mostrei as diferenças, né, entre as plotagens numéricas aqui, que agora vão até 99, e a função plot-n, né, que na flexibilidade para a gente plotar, né, e especificar qual plotagem a gente quer, e eu vou mostrar onde isso é interessante agora nesse vídeo, tá? Eh, falamos também sobre as versões, né? É importante observar quais versões você está usando, né? Para que o seu código funcione, né? Então, se você não assistiu essa primeira parte, eu recomendo que você assista, tá? É importante para você entender aí o funcionamento das funções, né? A estrutura por trás delas, tá? Como sempre, os códigos aqui, www.scapp.link/códigos, você consegue baixar todos esses códigos que a gente discute aqui no canal, tá? Então, vamos direto ao assunto, porque a gente ainda quer conversar sobre agora um exemplo um pouco mais prático, né, mais realista de como aplicar principalmente a função plot-n, tá? Que vai nos dar a flexibilidade aí de automatizar plotagens, né? Então esse código a gente viu no vídeo anterior, tá? Eu vou deixar ele aqui. Eu vou deixar no mesmo arquivo esse segundo código, que é esse indicador que você está vendo, tá? E eu não vou discutir ele linha por linha, é algo que a gente faz lá no nosso curso, tá? Mas basicamente o que a gente tem é uma linha referência, que seria a nossa plotagem 1, né? A nossa primeira plotagem. E aí, através de um loop enquanto, eu especifico quantas plotagens eu quero para cima e para baixo, né? Usando esse valor central como referência, que é uma média móvel, tá? E uma porcentagem de distância entre elas. Então, é um exemplo mais automatizado, né? É um código automatizando aquele primeiro exemplo que a gente viu, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui 4 linhas a 2%, tá? Vou deixar assim, e dar um OK. Note que o que ele faz, né? Ele plota 4 linhas para cima, então 1, 2, 3, 4, e 4 linhas para baixo, 1, 2, 3, 4. Dá a referência central, que é a nossa linha roxa ali, né? Que é uma média móvel, usando sempre 2% entre elas. Então, 2, 2, claro, eu não vou conseguir selecionar perfeitamente, tá? Mas você vê ali que está na casa dos 2%, né? Eu não consigo selecionar ali exatamente no local, mas você vê. Então, eu não vou discutir esse código linha a linha, tá? Mas vai ficar disponível o código nesse mesmo arquivo, então, código aberto, como sempre, né? Você poder estudar e ver aí, né? E tentar adaptar para o que você está buscando. Não precisa ser uma média exponencial, tá? Pode ser um indicador que você queira, não precisa ser uma porcentagem, pode ser uma quantidade de pontos, pode. É tudo questão de adaptar para sua necessidade. Mas o que eu quero mostrar é um terceiro código, e esse sim a gente vai discutir aí linha por linha, tá? Que é um terceiro exemplo de como a gente pode automatizar a plotagem usando justamente, né, a função plot_n e um loop. Agora, neste exemplo, um loop para. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou me inserir esse indicador, plot fractais, e vamos discutir, conversar sobre ele. Vou deixar um espaço aqui, ó, para a gente falar sobre cada plotagem. Agora, importante, tá? A minha intenção é sempre discutir programação, né? E te dar ideias, né? Te instigar a ter ideias para adaptar um código, uma ideia para o seu modelo, tá? Não é uma sugestão de indicador para você operar, tá? Não estou querendo passar indicador para você operar. São ideias para que você possa alterar e programar o seu próprio, né? Dentro do que você acredita, né? Mas o que esse código é, por exemplo, aqui, né? Eu tenho uma média móvel referência, que será a nossa primeira plotagem também, tá? Aqui, né? Deixa eu até. Vamos focar no gráfico aqui, né? E a partir desta média móvel, eu vou como referência, então vamos colocar aqui, uma média móvel exponencial de 8 períodos, porque eu defini, tá? Período 8 aqui, né? Você pode alterar. Precisa ser uma média móvel? Não. Pode ser qualquer outro indicador, tá? Eu estou usando o exemplo porque é um indicador fácil de assimilar o que está acontecendo, né? Todo mundo conhece a média móvel, né? E eu aplico incrementos, né? No caso aqui 2, para o período da minha média. Então, isso quer dizer que a minha próxima média, que vai estar aqui, minha média móvel ESP, vai ser 8 vezes 2, 16. A minha próxima
vai ter também um incremento de 2 na periodicidade. Então, era de 16, agora é de 32. A próxima, média móvel exponencial. Deixa eu deixar um espaço aqui. Média móvel exponencial. Era de 32, agora é 64. Agora, note que eu deixei em comentários aqui, né? 17 como sendo a primeira fractal e o valor de φ, 4236. Né? Para quem estuda aí o modelo aí do φ, do Bo, né? Vai saber mais ou menos o que eu estou falando, né? Da primeira fractal, e aí como você encontra as próximas médias móveis, né? Usando a primeira fractal como referência e aí depois usando o φ. Não é meu papel ficar ensinando aqui φ ou o modelo dele, tá? Ele faz isso, claro, muito melhor. Como eu falei, o meu propósito aqui é te dar ideias, então é para que você, quem conhece o modelo, falar, opa, será que não dá para a gente fazer assim, não dá para aplicar ali? E a ideia é que dá para, né, ajustar aí para o estudo, né? Então a minha ideia, o meu propósito aqui é te dar essas ideias, tá? O nosso exemplo vai ser aqui puramente usando um período 8 e incremento em 2, né? Que é o que a gente está vendo aqui no nosso gráfico, tá? E aí eu defino, né, através de um parâmetro, a quantidade de fractais que eu quero, a mais a minha linha referência. Então eu tenho a minha referência, que é a minha primeira plotagem, a média móvel exponencial de 8, mais 3 fractais, né? Eu chamei de fractal, pode ser linha, o nome que você quiser dar, tá? Então eu tenho mais 3 linhas, né? Então eu tenho aqui a minha primeira, segunda e a terceira, né? Além da minha plot 1, que é a minha linha referência. vai armazenar o valor da média móvel, que a gente vai calcular, tá? P é um valor de período que a gente vai usar, né? Armazenar o valor do período que o usuário configurar. Você vai dizer, bom, mas para que você precisa colocar numa segunda variável? Não é só usar o valor. Eu vou te mostrar por quê, tá? I é a nossa variável de contagem do nosso loop controlado. Limite é uma variável para limitar a quantidade de plotagens do nosso código, tá? Isso você vai ver aqui na linha 13. Então, o que eu digo? Se fractais, que é o parâmetro que o usuário configurar, for maior que 10, ou seja, se ele configurar 11, 12, 13, 1000, automaticamente a gente limita, né, essa nossa variável em 10. Falo, não quero mais que 10. Por quê? Por que 10, né? Porque eu escolhi, tá? Agora, por que essa limitação? Porque a gente sabe que o Profit ainda sofre com performance, né? Tudo bem, agora com a versão 64 bits houve melhoras, né? Estão trabalhando para melhorar, mas a verdade é que ainda assim sofre com problema. Então você vai ter que testar e ver o que funciona melhor para o seu código, né? Para a complexidade do seu indicador. Olha, 10 mais que 10 começa a ficar muito pesado, por exemplo, né? Então você pode definir. Se não, aí o limite é o próprio valor que o usuário configurar, né? Se não, o que significa, né? Então, se ele configurar 9, 8, 7, aí beleza, eu aceito, né? Então, eu armazeno na variável limite o valor que ele configurar, tá? Armazeno em P o período, que também o usuário vai configurar, né? E aí eu ploto, usando a plotagem numérica 1, né? Que seria 1, apesar de não ter o número aqui, né? A média exponencial de P, né, no caso aqui 8, do preço de fechamento. Por que eu forço o valor? Porque como ela é minha linha de referência, ela não vai ser alterada, né, pela quantidade de incrementos. Então, eu especifico, eu forço ele plotar, né, inicialmente a minha plotagem 1, já com o meu valor que eu preciso. Portanto, né, pode ser outro indicador? Pode. Precisa ser média exponencial? Não precisa. Tá? Então, essa seria a minha primeira plotagem aqui, né? Usando a plot 1. Né? Por isso, no meu loop, eu começo a partir de 2. Porque o meu loop vai controlar as plotagens acima de 1, né? Que seria 2, 3, 4, 5, né? Por quê? Porque a plotagem 1 já está forçada aqui, né? Então, eu começo a minha contagem em 2, até o limite mais 1, né? Limite, que é o valor que o usuário vai configurar, mais 1, né? Então, se a gente tem configurado ali limite 3, 3 mais 1, né? Basicamente o limite é 4. Por quê? Isso é algo que eu discuto com muito mais detalhe no nosso curso, tá? Diferenças de loop para, loop enquanto, né? Como é que a contagem funciona, tá? Eu vou mostrar aqui rapidamente
né, a sequência de eventos aqui para você entender, e eu acho que vai ficar claro por que é limite, né, o valor mais 1, tá? Mas no nosso curso eu discuto isso com muito mais detalhe, né? Então a gente vem executando, né, a gente, que eu digo compilador, né, vem executando linha a linha, 17, 18, 19, 20, chegou na linha 21, o P agora, então vamos até colocar aqui, ó, uma tabelinha aqui, ó, P é 8. Vou fazer assim, ó, P é 8, né? Então P é 8, e aí ele vai fazer o quê? 8 vezes o incremento. Então, nesta execução, I, começamos em 2, né? Então vamos por aqui, ó. I é 2, P é 8, o P vezes o incremento, então vamos por só inc, passa a ser 16, né? Então, ele faz P vezes incremento, 8 vezes 2, né? Por que 2, né? Porque é o valor que a gente configurou, né? E aí, eu uso a função round para ele me retornar o valor inteiro, né? Por quê? Porque para média exponencial, eu preciso definir o período com um número inteiro, né? 8 vezes 2 é 16, é um número inteiro. Você vai falar, então para que você precisa, né, especificar? Porque se eu estivesse usando, por exemplo, φ, 4.236, ele me retornaria um valor decimal. E aí eu não posso usar um valor decimal para definir período de média móvel. Não existe média móvel de 2.5 períodos, né? Ou é 2 ou é 3. Então, ele arredonda usando a função round, né, para mim este cálculo, caso seja um cálculo de número decimal. Nesse nosso exemplo não vai ter número decimal, mas é para se proteger, né, de um exemplo onde a gente poderia, por exemplo, usar o φ, né? E aí ele automaticamente arredonda para um número inteiro para nós. E ele vai armazenar em P esse novo valor. Então, iniciamos o P em 8, né? Agora P passa a ser 16. Né? Próxima linha, ele faz o cálculo da média móvel exponencial deste novo valor, né? Deste novo período, 16, né? Do preço de fechamento. Na próxima linha, ele faz o quê? Ele plota I, que no caso agora é 2, este valor, que eu vou colocar entre parênteses 16 para representar que é o valor da média móvel exponencial de 16, né? Não é necessariamente o valor 16. Né? E ele executa, né? Que é basicamente essa plotagem aqui, 2, né? Média móvel exponencial de 16. Terminou de executar, ele chega no final, é um loop controlado, o que ele faz? Ele volta para cá. Né? Quando um loop controlado termina, um loop para, o que ele faz? No final desse loop, ele incrementa i em 1. Então, i passa a ser 3 agora. Quando ele chega aqui e pergunta 3 até limite mais 1, que é 4, ele pergunta 3 chegou no 4? Não. Então, vamos executar de novo. P, que agora é 16, né? O que ele faz? Incrementa de novo, vezes 2. 16 vezes 2, né? P agora é 16. 16 vezes 2 passa a ser 32. Então ele vai e armazena 32 no nosso P. Próxima linha, ele executa MM, média exponencial do que de agora? 32, armazena em MM. Próxima linha, ele plota, só que agora é a plotagem 3 da média de 32 períodos, que é essa linha aqui. Né? Chegou no final do loop, incrementa mais 1 e passa a ser 4. Quando ele chega para, né, perguntar de novo, e agora é 4, até 4, ele fala, opa, até 4 ainda vale, até 4 é 4, então vamos executar de novo. Então ele vem, né, P agora é 32, ele faz o incremento, 32 vezes 2 é 64, armazena em P64, recalcula MM, né, agora de 64, do preço de fechamento. Na próxima linha, ele executa a plotagem I4, plotagem 4, da média de 64, que é essa linha aqui. Chegou no final, incrementa 1 e passa a ser 5. No próximo loop, quando ele pergunta, opa, agora I é 5, até 4? Não, agora não mais. Passamos do nossa contagem final, que era 4. Então ele quebra o loop e vai para o final. Né? Como não tem mais nada para ser executado, ele termina e aí começa o processo todo de novo. Né? Então, assim que o loop controlado executa, né? 1, 2, 3, 4. Né? Então, perdão, precisei tossir. Então, assim que o loop vai funcionando. Né? Se eu colocar aqui, vamos apagar, vamos dar uma limpada na nossa tela.
Se eu tivesse colocado aqui o nosso configuração de parâmetros, ao invés de 2, incremento 3, né? Note que ele vai aumentando, porque agora, né, a diferença dos períodos estão de 3 em 3, né? A média é 8 vezes 3, depois vezes 3 vezes 3, né? Então, você vai vendo que agora incrementa. Posso até mostrar, vamos fazer assim, vamos voltar para 2, que era o exemplo que a gente estava vendo. Aqui, ó. Opa, acho que eu mudei errado aqui. É fractais 3, período. Não, incremento 2, perdão. O que eu quero mostrar é, se a gente colocar uma média móvel, sobreposta, vamos começar com 8. Vamos alterar aqui, ó, exponencial. Vamos colocar um azul escuro. Ó, note que ela está bem em cima, né? Se eu coloco agora 16, ela vai para a próxima. 32, ela vai para a próxima. 64, foi lá para a próxima. Né? Então você vê que a gente está plotando de fato certinho aqui com o nosso loop. Tá? E só para a gente finalizar, né? Agora acho que ficou claro, né? Por exemplo, por que a gente teve que armazenar numa variável específica o valor de período? Porque como a gente está manipulando, a gente não pode manipular via código parâmetros, tá? Parâmetros são fixos definidos pelo usuário. Né? Então a gente não consegue manipular dentro do código esse valor. Então por isso que a gente joga esse valor dentro de uma variável e aí dentro da variável eu posso manipular, tá? Então foi por isso, tá? A mesma coisa com o limite, né? Por isso que eu joguei numa variável limite, porque aí eu posso manipular. Se o usuário escolher mais que 10, eu forço o valor para no máximo 10, né? E é o valor que eu uso no meu loop, né? Não é o parâmetro fractais, né? Porque eu preciso manipular esse valor, né? Então, são os dois aí, só observações que eu queria fazer, que eu não queria fazer antes, sem deixar muito claro o que estava acontecendo, né? Então, acho que é isso, um exemplo bem mais claro, né? Acho que o vídeo já ficou um pouco mais longo, mas eu acho que mostra aí com mais clareza, até um pouco sobre o loop controlado, né? E sobre o uso das plotagens aí numéricas, né? E usando a plotn para automatizar a quantidade de plotagem. Então, é isso aí. A gente se vê nos próximos vídeos.